Wagner, ele estará ministrando a palavra de Deus, mas aplaude com vontade. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe a tua vida, amém? Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lamentações, capítulo de número 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero agradecer a pastora Beatriz, ao ministério, por essa oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Wagner. Estou ali com a minha esposa Thaís, aquela mulher bonita ali que eu amo de paixão. Está ali minha filhinha Vitória, pequenininha, está aí Yasmin. Amém? Glórias a Deus. Lamentações, capítulo de número 3. Está pertinho do livro do profeta Jeremias, está do lado. Glórias a Deus. Lamentações, capítulo de número 3. Glórias a Deus. Todos encontraram? Amém? O versículo de número 21. Lamentações, capítulo 3, verso de número 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu vou ler mais uma vez. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Amém? Você pode tomar o seu assento, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Eu gostaria que enquanto você aplaude ao Senhor, você abrisse a sua boca, glorificasse e exaltasse o nome do Senhor. Santo Espírito de Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui te adorando e te bendizendo. E nessa noite, Espírito de Deus, eu te peço, Senhor, leva a nossa mente, Senhor, cativa a tua presença, que nenhuma distração, que nada, Senhor, venha roubar a atenção nesse momento onde o Senhor vai falar conosco. Que a tua palavra, Senhor, seja como uma espada capaz de atingir, Senhor, aonde nós muitas vezes não imaginamos e não pensamos, porque nós sabemos que a tua palavra, ela não volta vazia, Deus. Ela há de prosperar no resultado pela qual ela vai ser enviada nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Esse texto aqui, irmãos, eu quero trazer só o cenário para vocês entenderem. Lamentações foi o profeta Jeremias que escreveu esse livro. Ele escreveu esse livro depois do livro que vai com o seu nome, livro do profeta Jeremias. E a história do profeta Jeremias é interessante que no capítulo 1, Deus o chama quando ele ainda é uma criança. Segundo os historiadores, Jeremias vai ter por volta de 6 anos de idade. E quando Deus o chama, ele fala assim: Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, eu ainda sou uma criança. Deus fala: Jeremias, não fale isso, porque eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Aonde eu te mandar, você irá. Aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. E aquilo que Deus falou com Jeremias não se cumpre de imediato. Jeremias vai começar o seu ministério por volta de 24 anos de idade. Ou seja, já não era tão criança assim. Mas o ministério do profeta Jeremias vai durar aí cerca de 40 anos. E durante esses 40 anos, Jeremias tem uma missão muito difícil. Jeremias foi chamado por Deus para pregar contra a nação de Israel que estava se desviando do caminho do Senhor. Jeremias foi levantado por Deus para pregar uma mensagem não muito gostosa de se ouvir. Ele veio pregar que se o povo não se arrependesse, Deus levaria aquela nação para o cativeiro babilônico.
Então Jeremias ele foi muito perseguido, Jeremias ele foi muito caluniado, mas aquilo que Deus levantou o profeta para falar se cumpre. E a nação de Israel, infelizmente, vai ser levada para o cativeiro. E durante esse período de cativeiro é onde ele vem escrever o livro de Lamentações. E por que ele está se lamentando? Porque Deus usou ele para avisar, Deus usou ele para alertar o povo, e o povo não se atentou. Então aqui no livro de Lamentações ele começa a lamentar. Que pena que o povo não ouviu, que pena que nós passamos por isso, que pena que nós fomos para o cativeiro. Só que aí quando nós entramos no capítulo 3, já está quase na metade do livro, tem 5 capítulos. Jeremias ele tem um insight, Jeremias ele tem ali um impulso da voz de Deus, onde ele decide parar de só lamentar. Ele decide rever tudo aquilo que ele está falando, e ele fala: peraí, não adianta eu ficar lamentando, não adianta eu ficar chorando. E aí ele começa a virar o disco, como a gente tinha o costume de dizer, e aí cai a ficha, e ele fala assim: não é isso mais que eu quero ficar trazendo para minha memória, não é mais isso que eu quero ficar trazendo para minha mente, não mais é isso que eu quero trazer para o meu coração. Aí ele cita o versículo 21 que nós acabamos de ler. Ele toma uma decisão: eu quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. Aleluia, aplauda o Senhor. E a primeira pergunta que eu trago para mim e para você, para a nossa meditação: o que eu e você estamos trazendo na nossa mente? Tem nos trazido esperança? Tem nos trazido fé? Tem nos trazido coragem? Tem nos trazido ânimo? Ou o contrário? Aquilo que eu e você estamos colocando na nossa mente, estamos puxando lá do passado, tem nos entristecido, tem feito você chorar, tem feito você se lamentar. Ei, meu irmão, Deus me trouxe aqui nessa noite para pôr um ponto final nessa lamentação e te falar: comece a lembrar daquilo que pode te dar fé, daquilo que pode te dar esperança, daquilo que pode te dar ânimo. Aleluias. E Jeremias chega nessa conclusão aqui nesse versículo. Ele decide: eu quero trazer. Essa decisão tem que partir de mim e de você. É você quem escolhe, é você quem toma a decisão. O que eu vou trazer para a minha mente, o que eu vou trazer para o meu coração, o que eu vou trazer para a minha memória. Coisas boas ou coisas ruins. E olha só como ele vai fazer essa reflexão. Olha comigo no versículo 17. Ele vai dizer assim, se afastou de mim, se afastou a paz da minha alma, eu esqueci do bem do Senhor. Olha só como que estava a mente de Jeremias. Ele tinha esquecido tudo aquilo que Deus tinha feito de bom para ele. Jeremias estava numa situação, num ponto que ele já não tinha mais paz, que ele já não lembrava das coisas boas que Deus tinha feito para ele. E eu te pergunto nessa noite, através do Espírito de Deus: você lembra das boas coisas que Deus já fez na sua vida? Você lembra dos livramentos que Deus já te deu? Você lembra das portas que Deus já abriu para você? Aleluias! Está na hora da gente começar a lembrar de coisas boas e deixar as coisas velhas para trás, meu irmão. Mas Jeremias estava nesse processo. Ele lembrava só de coisas ruins e se esquecia das coisas boas. Ele se esquecia justamente de um Salmo 103 que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e jamais se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Jeremias tinha esquecido disso. E se a gente for lá para o Novo Testamento, Jesus vai contar uma história que é bem sobre esse assunto, de como muitas vezes nós esquecemos de ser grato a Deus. Lá em Lucas 17, Jesus diz que ele está passando por uma cidade, e ali naquela cidade tem um lugar onde ficavam leprosos.
a Bíblia vai dizer que havia ali 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. E aí eles começam a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vai até eles e fala: o que vocês querem? Eles falam para Jesus: Jesus, cura a nossa lepra, nós somos leprosos, moramos fora da cidade. E Jesus olha para os 10 e fala assim: pode ir, se apresentem diante do sacerdote, enquanto isso vocês já vão ser curados durante o caminho. E aí a Bíblia diz que os 10 vão, pastor. Só que no caminho eles já começam a ser curados. Durante ali o id que Jesus falou para eles, eles já estavam sendo curados. Mas a palavra de Deus diz que apenas um, diga comigo, apenas um, voltou para agradecer a Jesus. Quando esse um volta, Jesus fala assim: ué, peraí, quantos que foram curados? Não foram 10? Cadê os outros 9? Muitas vezes a nossa memória se esquece de agradecer aquilo de bom que Deus já fez para mim e por você. Eu tenho certeza que se a gente parar para conversar, você vai começar a lembrar. Verdade, Deus já me abençoou aqui, Deus já me abençoou ali, Deus já me livrou aqui, Deus já me curou aqui. E muitas vezes a gente entra nesse processo aqui que Jeremias está, só lamentando, como diz o personagem, né? Ó vida, ó céus. Começamos a olhar para aquilo que ainda não chegou e se esquecemos daquilo que Deus já fez. E aí aqui nesse versículo 17 que nós lemos, Jeremias está esquecendo das boas coisas que Deus deu para ele. E aí no versículo 18 ele disse assim: então eu disse, já acabou as minhas forças, já acabou a minha glória, já acabou a minha força, já acabou-se a minha ceifa. Jeremias está falando assim: eu não aguento mais, já estou só o pó. É isso que Jeremias está dizendo aqui. Jeremias já não está tendo mais força. Jeremias ele já está muito cansado. E muitas vezes quando a gente entra nesse processo de desgaste, a nossa memória parece que vai embora. A gente só lembra que a gente está cansado, a gente só lembra das coisas ruins que estão acontecendo, mas isso é por causa do esgotamento físico, ou esgotamento espiritual, ou esgotamento emocional. E Jeremias está passando esse processo de se esquecer daquilo que Deus já tinha feito de bom. Ele vai esquecer daquilo que o salmista vai dizer lá no Salmo 42. Ó, porque está batida, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Muitas vezes, irmãos, como nós passamos por esse esgotamento físico, emocional, isso muitas vezes vai atingir a nossa memória. A gente esquece daquilo que Deus já fez, a gente se esquece das promessas que Deus tem para mim e sua vida, que ainda vai se cumprir, que Ele ainda vai realizar. Nós tendenciamos a ir para esse caminho. E o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele vai falar um pouquinho sobre esse esgotamento. Paulo ele vai dizer assim, ó: ainda que o meu homem exterior se corrompa, se desfaleça, o meu interior se renova dia após dia, porque essa leve e breve e momentânea tribulação há de nos dar um eterno peso de glória. Vai acabar, meu irmão. Vai valer a pena. Vai valer a pena. É essa consciência que nós temos que ter. Que, como o profeta Abacuque também vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia, não me importa, eu vou me alegrar no Senhor que fez os céus e a terra. Adversidade temos sim, lutas temos sim, aflições temos sim, mas nós temos que saber que o nosso Redentor, Ele vive e que Ele há de se levantar do trono. Aleluia! É isso que tem que revigorar a minha e a sua vida em tempos de angústia, em tempos de prova, em tempos de luta. E Jeremias ele vai fazendo essa reflexão até que ele entra no versículo 19.
onde ele vai fazer uma oração, ele vai falar com Deus agora, ele vai falar com quem pode resolver. E aí ele vai falar assim: Senhor, lembra da minha aflição, lembra do meu pranto, lembra da minha angústia, lembra da minha dor. E aqui que começa a ficar interessante, irmãos. Quando você está angustiado, quando você está triste, quando você está cansado, mas você recorre ao Senhor dos exércitos. E aí ele vai na pessoa certa. Ele fala: Deus, tem tanta coisa na minha memória aqui, mas eu quero consultar a sua memória. Deus, lembra-te. Quando ele fala isso, eu fico imaginando Deus. Tá, você quer consultar a minha memória? Então eu vou te falar uma coisa, Jeremias. Olha só o que eu vou falar para você. Isaías 43, 25, o Senhor fala assim, eu, Senhor Deus, dos teus pecados não me lembro mais. Muitas vezes, meu irmão, acusações, peso, tristeza nas nossas almas, nós ficamos angustiados, e quando nós falamos: Deus, lembra de mim, Deus ele fala: filho, fica tranquilo dos teus erros, dos teus pecados, daquilo que te aflige. Não é nisso que eu estou pensando não, filho. Não se preocupe, não fique pensando nisso. Sabe por quê? Porque eu, Deus, sei o pensamento que tenho a respeito de você. Pensamento de paz e não pensamento de mal, para dar o fim que você deseja. Em outras palavras, Deus está falando para mim e com você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sossega essa cabeça que fica pensando, que fica fervendo, que fica trazendo à memória coisas que não te dão esperança, coisas que te deixam para baixo, coisas que te deixam triste. Nessa noite o Senhor está falando comigo, com você. Traz na sua memória aquilo que vai te dar ânimo, aquilo que vai te dar fé, aquilo que vai te dar força. E quando Jeremias recorre à oração para falar com Deus: Senhor, lembra-te. Eu fico imaginando Deus conversando comigo e com você. Tá bom, eu é que vou te lembrar. Além dos teus pecados eu não lembrar mais, eu também usei um profeta chamado Miqueias para escrever algo para você. Que os teus pecados eu lanço no mar do esquecimento. Dos teus pecados eu não lembro. E muitas vezes a gente fica trazendo à memória: eu errei, eu pequei. Irmãos, nós temos um Deus que Ele pagou a dívida lá na cruz, e Ele não fica jogando na nossa cara não. Tem um nosso adversário sim, que fica lembrando que você errou, que fica te acusando. É claro, abre parênteses aqui: se você já se arrependeu, se você já confessou, a Bíblia diz que aquele que reconhece e deixa, alcança misericórdia. Mas muitas vezes nós ficamos trazendo esse entulho na nossa mente, esse complexo, essas acusações, esses medos, esses traumas, esses ressentimentos. Irmãos, isso que eu e você ficamos carregando não nos vai trazer esperança. Não vai. Hoje é noite de eu e você decidir romper com aquilo que não está trazendo fé, romper com aquilo que não está trazendo esperança, romper com aquilo que não está fazendo a sua vida e a minha vida ir para frente. E aí eu volto a te perguntar, não precisa responder para mim, pensa para você: o que é que pode te trazer esperança? O que é que você pode trazer aí no seu coração, na sua mente agora, que vai te trazer esperança? E aqui, a continuação, depois do versículo 21, Jeremias ele vai dizer o que é que vai trazer esperança para ele. O versículo 22 vai dizer assim, as misericórdias do Senhor são a causa, a razão, o motivo de nós não sermos consumidos. Ele começa a trazer na memória dele, pastora, algo que vai dar esperança para ele. E ele lembra: o que vai me dar a esperança é que eu tenho um Deus que é misericordioso, um Deus que tem misericórdia de mim para cada dia que se inicia, para cada semana, para cada manhã. Tem um Deus que renova a misericórdia dele. As misericórdias dele são inesgotáveis, não tem fim. Aleluias.
Mas isso passou de uma decisão de Jeremias. No versículo 20 ele disse: é eu que quero trazer isso para a minha memória. Eu preciso trazer, eu preciso lembrar. E eu quero lembrar das misericórdias do Senhor. Eu quero lembrar da fidelidade do Senhor. Eu quero lembrar das promessas do Senhor. Eu quero lembrar das bondades do Senhor. Eu não quero ficar lembrando das acusações do Senhor. Eu não quero ficar pensando no medo do amanhã. Eu não quero ficar com ansiedade no meu coração, não. Eu quero lembrar das misericórdias do Senhor. Porque as misericórdias dele são a razão de eu estar vivo. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu já tinha sido destruído, aniquilado. Mas graças à misericórdia do Senhor eu estou aqui. E isso eu trazendo na minha memória me traz esperança para continuar. Está aqui a receita do profeta Jeremias. Ele trouxe na memória dele as misericórdias do Senhor. Ele trouxe na memória dele a fidelidade do Senhor. Nós louvamos aqui que Ele é fiel. Toda vez que você entoa um louvor, você está trazendo à sua memória que Ele é fiel, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é santo, que o nome dEle está acima de todos os nomes. É isso que nós precisamos trazer na nossa memória. Senhor, Tu és fiel. Porque isso, irmãos, vai nos dar coragem, vai nos dar ânimo, vai nos injetar um renovo na nossa alma. Porque se a gente ficar, irmãos, olhando para trás, olhando para aquilo que as pessoas falam, olhando para aquilo que o mundo fala, nós vamos ter força para continuar caminhando? Não. Mas nós temos que olhar para a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é quem vai trazer isso para nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio da eterna soberana vocação que está em Cristo Jesus. É noite, irmãos, de nós deixarmos o passado para trás e olharmos para frente e avançarmos naquilo que Deus nos chamou, avançarmos naquilo que Deus colocou no meu e no teu coração. Talvez sonhos que Deus colocou no seu coração que você já nem lembra mais. Quando você lembra daquele sonho, de vez de te dar esperança, te dá pesadelo. Ai não, voltar a estudar, ai não. Voltar a tentar abrir o meu negócio próprio, ai não. Mas Deus nessa noite quer fazer você voltar a ter esperança, trazendo na sua memória os tempos que você já passou na presença dEle na madrugada, os tempos que você já passou com Ele em vigília, os tempos que você já foi usado por Ele para falar do amor dEle para outras pessoas. Que talvez hoje você se esqueceu de fazer isso, talvez por causa das lutas, talvez por causa das afrontas, você falou assim: quer saber? Deixa eu enterrar o meu talento. Essa palavra é para mim primeiro, tá? A palavra é para mim primeiro. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus nos prometeu. E muitas vezes ao longo do tempo nós esquecemos. E muitas vezes nós falamos: já passou tanto tempo. Mas certa vez Deus fez uma promessa para um homem chamado Caleb. A Bíblia vai dizer que ele tinha cerca de 40 anos de idade quando Deus fez a promessa. No tempo de se cumprir, a Bíblia diz que já tinha se passado 45. Então ele já estava com 85. E aí ele falou assim: eu estou firme como no dia que Deus me fez a promessa. Eu estou esperando, eu não esqueci, está na minha memória. Um dia Deus vai cumprir. Aleluias. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Temos que prosseguir rumo ao alvo. Temos que prosseguir. E aí talvez você fale assim: pastor, mas minha memória, minha mente, a minha alma, meus sentimentos me confundem tanto. Uma hora eu penso uma coisa, outra hora vem outro pensamento na minha mente, e aí eu desisto de um projeto, começo outro, esqueço daquele, e é uma confusão na minha mente, pastor. Você sabia que muitas vezes nós temos mesmo essa luta
essa luta travada, e a gente muitas vezes não consegue tomar uma decisão, muitas vezes a gente não consegue fazer uma escolha, principalmente escolhas sábias, escolhas corretas. Então, como é que eu faço, pastor, para trazer para minha memória coisas boas, coisas que vai me dar esperança? Muitas vezes eu não consigo, pastor. Eu estou aqui, daqui a pouco eu só estou pensando em tragédia, só estou pensando negativo, só estou pensando que não vai dar certo. Como é que eu faço, pastor, para trazer na minha memória coisas boas? E aí, a palavra de Deus tem resposta para isso também. A palavra de Deus vai nos ensinar como ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é santo. Deus vai nos ensinar. E o primeiro exemplo que eu quero aqui dividir com vocês é o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 vai dizer assim: bem-aventurado, mais que feliz, aquele que não anda, aquele que não detém, aquele que não assenta no caminho do ímpio, na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes disso tudo, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita. Está aqui uma receita para nós ocuparmos a nossa mente com aquilo que vai nos trazer a esperança. A palavra de Deus, o meditar na palavra de Deus vai encher o nosso coração. Aqui, ó, o ministério, a palavra é vida. Essa vida precisa estar na minha mente, essa vida precisa estar na minha alma, essa vida precisa estar dentro de mim, porque isso vai me ajudar a ter esperança. A palavra, o meditar na palavra, o mergulhar na palavra vai ocupar a nossa mente. Quem já viu um ditado que diz assim, que mente vazia, oficina do... mente vazia. Aí como que eu e você vamos trazer algo à nossa memória que vai nos dar esperança? Se eu não meditar naquilo que Deus tem para mim, se eu não mergulhar naquilo que Deus tem prometido na sua palavra para mim. E aí o que vai rondar nos meus pensamentos? Aquilo que Jeremias estava fazendo, lamentando. Se lamentar. Mas quando de repente ele chega, ele fala: não quero mais. Chega, quero virar a página. Eu quero trazer na minha memória coisas que vão me dar a esperança. E essas coisas que vão nos dar a esperança, desculpa eu falar, mas não é o Estadão, não é a Veja, não é as revistas aí fora. Pode ler, viu, irmãos? É bom. Mas isso não vai trazer esperança. Vai trazer desespero. Vai trazer desânimo. Vai trazer arrepio nos cabelos. Mas quando nós meditamos na palavra do Senhor, ela prospera os nossos caminhos, ela abre os nossos olhos, porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. É através da palavra. Certa vez Deus vai falar isso com Josué no capítulo 1. Deus chama Josué e fala: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, porque por onde você for, você vai ser bem sucedido, você vai ser próspero, se você executar tudo isso que eu estou te ensinando. Medita, Josué, grava isso no seu coração, põe isso na sua mente. E muitas vezes nós perdemos tanto tempo colocando coisas na nossa mente que só são entretenimento. Pastor, é pecado se divertir? Você pode fazer tudo, a única coisa que não pode fazer é pecar. O resto, tudo você pode fazer, se não for pecar. Então, irmãos, muitas vezes a gente coloca tanta coisa para dentro do nosso coração, tanta coisa para dentro da nossa mente, que não nos edifica, não nos ajuda, a gente só perde tempo e muitas vezes a gente não medita naquilo que vai nos dar esperança, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Ah não, isso aí, meditar na palavra de Deus é para o pastor.
é para pastora, não, é para quem quer ser próspero, é para quem quer ser bem-sucedido, é para quem quer ser vencedor. Quero ver aqui quem quer ser vencedor, quem quer ser bem-sucedido. Medita na palavra. Aqui está o nosso manual de vida. Quando você compra um objeto, geralmente vem com um manual, sim ou não? Muitas vezes, se você não lê o manual, ele é 110 e você não leu, vai lá, põe na tomada aí, queima porque é 220, porque não leu a instrução. A palavra, ela é vida, ela é um manual para a minha vida. Como eu me relaciono, como eu penso, como eu vou agir, como eu vou casar, como eu vou vender, como eu vou comprar, como eu vou fazer negócios, como eu vou adorar. A palavra nos ensina, a palavra nos instrui. E muitas vezes Oséias vai dizer isso: o meu povo sofre, o meu povo perece por falta de conhecimento do quê? Da palavra, do Deus vivo, do Deus da palavra. Então, irmãos, para que eu possa ter algo na minha memória, eu não estou falando de ser uma pessoa que vai ficar decorando os versículos. Não, não é isso não, irmãos. Não é isso. Se você conseguir decorar, amém, glória a Deus. Mas lá em João 14, Jesus ele vai dizer assim para os discípulos: ó, fiquem na minha palavra, porque eu vou para o Pai, mas vai vir o Espírito Santo, e Ele vos lembrará de tudo que eu tenho dito. Como que o Espírito Santo vai me lembrar se eu nunca li? Tem como alguém aqui lembrar onde é a minha casa, se você nunca foi lá? Tem, pastora? Não tem como. Mas se uma vez que você foi, você pode até lembrar o caminho. Ah, passa por aqui, passa por lá. A palavra de Deus é assim, irmãos. O Espírito Santo ele nos ajuda, o Espírito Santo ele nos assiste, mas nós temos que nos esforçar. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo aqui ainda? Aleluias. Glórias a Deus. Precisamos fazer isso. Precisamos meditar na palavra de Deus. O Salmo 119, o salmista ele vai dizer justamente isso: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Ele está dizendo: Senhor, traz vida para mim quando eu estou fraco, traz vida para mim quando eu estou cansado, traz vida para mim quando eu estou desanimado, traz vida para mim quando eu estou triste, segundo a tua palavra. Muitas vezes a gente quer sentir arrepio. Deus pode tocar, Deus pode usar, mas está aqui um mecanismo que Deus ele usa, que é a sua palavra. E é desse artifício que nós temos que usar, contar com a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele também vai continuar nos ensinando lá para a carta dos Filipos, capítulo 4, versículo 8. Pastor, no que eu devo ficar pensando? O apóstolo Paulo ele vai dizer: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, nisso pensai. É nisso que vem a ocupar a vossa mente. E é isso, irmãos, que nós temos que se apegar em dias tão difíceis como nós estamos vivendo nos de hoje. Dias tão difíceis, onde muitas vezes a nossa mente fica um turbilhão. Meu Deus, o que vai ser amanhã? Meu Deus, será que vai? Será que não vai? Se a nossa mente ficar apegada às notícias desse mundo, irmãos, nós vamos não ter esperança. Mas a nossa esperança está aqui. Por isso que o salmista ele vai falar assim, ó: eu elevo os meus olhos para o monte. Aí ele fica: mas da onde será que vai vir o meu socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra, o Deus da palavra. Aleluias. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. O Deus que nos socorre, o Deus que nos socorre no momento de angústia, no Deus que nos socorre no momento de desespero, no momento das aflições. Porque a palavra do Senhor vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor nos livra. De todas elas.
Muitas vezes passamos período de choro, como a própria Bíblia diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. É essa mensagem que traz esperança. É o Evangelho que traz esperança. É o Evangelho das boas novas. É o Evangelho de Cristo. É o Evangelho da salvação. É o Evangelho da certeza de que Ele irá voltar. É isso que traz esperança. É isso que traz esperança para nós podermos cantar: vai valer a pena. É isso que traz esperança para a gente cantar que Ele é bom, que sua misericórdia dura para sempre. É isso que traz esperança. É essa pergunta que eu e você temos que sair daqui nessa noite pensando: o que eu posso trazer na minha memória para me dar esperança? Se você entrou aqui desesperançoso, com dúvidas, com medos, Deus está falando comigo e com você nessa noite. Tome uma decisão de colocar coisas na sua memória que vão te dar uma esperança no seu futuro. Comece a se encher desse Deus da palavra, desse Deus vivo, desse Deus poderoso, para que você possa falar: eu tenho uma esperança. O mundo talvez não tenha esperança, o seu vizinho talvez não tenha uma esperança, mas eu e você podemos dizer nessa noite: eu tenho uma esperança. Essa esperança se chama Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: se nós esperarmos só nessa terra, pobres e miseráveis homens que somos. Mas a nossa esperança não está nessa terra. A nossa esperança não está no governo. A nossa esperança não está no patrão. A nossa esperança não está em homem. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É nele que está a nossa confiança. É nele que deve estar a nossa esperança. Sim, somos bombardeados sim na nossa mente. 24 horas, a mídia, o inferno tem se levantado sim para bombardear a nossa mente, para nos distrair da presença do Eterno, para que a nossa mente fique confusa, para que a gente venha ouvir a voz da serpente. Como é que Deus falou? Não é bem assim. Muitas são as vozes que tentam ganhar nessa batalha da mente o nosso coração. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele é que procede as saídas da vida ou da morte. E é nesse momento, irmãos, que nós precisamos revestir a nossa mente, o nosso pensar. E a palavra de Deus nos dá a receita para isso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Coloque sobre vós o capacete. O capacete para colocar onde? Na cabeça. Para proteger do quê? Dos dardos inflamados do maligno. Nós precisamos proteger a nossa mente. Nós precisamos blindar a nossa mente, tomando cuidado com aquilo que nós vemos, porque Jesus disse que o olho é a luz do corpo. Se os nossos olhos estão em treva, quão grandes trevas está o nosso corpo? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que vai tentar poluir os nossos sentimentos, as nossas emoções. Por isso que nós temos que se esconder no esconderijo do Altíssimo. Por isso que nós temos que buscar a presença do Deus poderoso, para que Ele venha nos proteger, para que Ele venha nos blindar, para que Ele venha nos guardar. Porque, irmãos, diante de tanta luta, de tanto cansaço, de tantos embates, se nós não guardarmos o nosso coração, guardarmos a nossa mente, nós corremos o grande risco de ficar somente lamentando, olhando para trás, trazendo na nossa memória dúvidas, medos, angústias, tristezas, passados.
Mas nessa noite, o Senhor diz para a sua igreja: desperta tu que dormes, que Cristo te iluminará. Deus tem luz para nos dar para a nossa mente, para que a nossa mente venha a ser uma mente vigilante, uma mente atenta, uma mente conectada no céu, pensando nas coisas que são do alto, pedindo a Deus sabedoria, porque Ele a todos dá. Nós precisamos ser esse tipo de povo, que está conectado com o seu Deus, que está ligado com o Espírito dele em nós. Porque se nós não vigiarmos nesse propósito, irmãos, seremos presa fácil nesse mundo. Seremos presa fácil. E a conclusão aqui, já indo para a conclusão, o versículo 24 aqui de Lamentações 3, Jeremias ele vai dizer assim, ó: a minha porção é o Senhor, diz, ó minha alma, portanto esperarei nele. Esperarei nele. Não importa o tempo, não importa a circunstância, eu esperarei nele, porque ele é a parte que me cabe, da qual ninguém vai me tirar. Eu sou dele, ele é meu, o amado da minha alma. Eu vou esperar o noivo voltar. Eu não vou deixar a minha lâmpada sem óleo, sem azeite, ainda que ele esteja demorando voltar. Eu esperarei nele. Eu vou encher as reservas. Eu vou esperar o noivo entrar. Eu vou esperar o noivo bater na porta e me chamar. Ainda que esteja demorando, muitos dizem isso. Ah, está demorando. Será que ele vem? Será que ele vem? Nós temos mais tempo a perder. Ainda que uns esperam, caminham, cansam, se fadigam, a palavra do Senhor diz: mas os que esperam nele correrão, terão suas forças renovadas. Nós vamos subir com asas de águia, porque aqui não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. O apóstolo Paulo diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Deus? Nem a vida, nem a morte, nem principados, nem demônios. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada pode se comparar com a glória que há de ser manifestada em Cristo Jesus. Nada. Tem renovo para sua mente nessa noite, meu irmão. Tem renovo de Deus para mim, para você. Tem um bálsamo de Gileade sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre os seus ministérios. Tem renovo de Deus. Nós vamos subir. Nós vamos subir, porque aqui não é o nosso lugar. Essa leve e momentânea tribulação não tem com o que se comparar. Não tem com o que se comparar. Nós vamos morar na eternidade com o nosso Deus. Amém? Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Eu louvo, agradeço a Deus por essa oportunidade nessa noite. E quero que você medite nessa pergunta: o que eu posso trazer de memória para o meu coração que vai me dar esperança, que vai me dar ânimo, que vai me dar alegria, que vai me dar fé? É uma decisão sua. Jeremias decidiu: eu quero trazer. E você nessa noite tome essa decisão de querer trazer de volta para sua mente aquilo que vai te dar esperança. Amém? Eu fico até aqui em nome do Senhor Jesus. A glórias a Deus. Aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, aplaudindo o nome de Jesus. Pode aplaudir. Enquanto você aplaude, glorifica o nome do Senhor. Por favor, feche os seus olhos. Feche os teus olhos. Feche os olhos e abre o coração. Ou melhor,
Começa a trazer à tua memória aquilo que te traz esperança. Fecha os olhos, não fica me olhando não. Fecha os olhos. O que você está vivendo hoje não te define. A luta de hoje não te define. O que Jeremias estava enfrentando não o definia. Mesmo porque o Senhor o chamou debaixo de promessas. O Senhor nos chamou e nos fez promessas. E o dia a dia, as dificuldades, as tribulações, os não da vida, as frustrações da vida, muitas das vezes fazem com que nós esqueçamos do que Deus nos prometeu. Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. E se eu for, Ele já foi. E vos preparar lugar, o lugar já está preparado. Ele disse assim: eu voltarei outra vez, para que vocês estejam junto comigo. Isso me traz esperança. Isso me traz esperança. De saber que daqui a pouquinho a igreja vai estar com o seu dono. De saber que daqui a pouquinho a igreja vai estar com o seu noivo, com o seu esposo. Isso me traz esperança. Então faça o seguinte: tome posse essa palavra e comece a trazer na tua memória as promessas. Pastora, Jesus falou que ia salvar o meu filho, mas eu fico vendo a situação pela qual ele se encontra hoje, e eu penso, eu acho que Jesus se enganou. Não se enganou não. Traz a memória isso, porque isso te traz esperança. O teu filho vai servir a Jesus e vai morar contigo lá no céu junto com Jesus. Vai, traz a tua memória as promessas. O que eu vivo hoje não define a minha vida. Não. Aleluias. Santo Deus, traga a tua memória o que Jesus te disse no dia que te chamou. Oh, aleluia. Aleluias. Digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei. Pega tuas mãos, vai. Em frente eu irei, pois eu orar a Ele. Ele renova a tua mente aqui na a minha salvação e a ti. Teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Se renda, vai.
essa mente para trabalhar, vai. Põe ela para trabalhar aí. Lembra? Lembra do que Ele já fez por você até aqui? O pastor Wagner, com muita propriedade, disse: olha, Ele já fez tanta coisa. Lembra? Lembra no dia que você estava lá no hospital, naquele leito de morte, mas Ele disse: eu vou te tirar daqui, vou te fazer viver coisas novas. Lembra quando você estava no lamaçal do pecado e Ele te pegou, te lavou, te purificou, escreveu teu nome no livro da vida? Lembra? Lembra quando o espírito de morte estava te rodeando, dizendo para você: tira a tua vida. Ei, é melhor você tirar a tua vida. Aí Ele chegou e disse: não tira, porque a tua vida não é tua, mas ela é minha. Eu pego esse projeto falido e faço algo novo acontecer. Traz a tua memória. Olha o que Ele já fez. Quantas lutas você já enfrentou e você pensou: não vou conseguir. Olha onde você está hoje. Você está aqui. Foi difícil, você chorou sim, mas você conseguiu. Traz à tua memória o que Ele já fez e o que Ele prometeu que vai fazer. E a maior promessa que Ele nos fez foi essa: um dia eu vou buscar vocês. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Nós não pertencemos a este mundo. Então segura firme. Não cai no mundo não. Fica no propósito. Porque enquanto você estiver aqui, Ele também disse assim: olha, enquanto vocês estiverem aqui, eu vou guardar, eu vou livrar, eu vou proteger. Não vai faltar o que vestir, o que comer, nem onde morar, porque Ele vai cuidar de você aqui. E tem um lugar preparado para você lá em cima. Ei, você pode declarar isso? Pega as tuas mãos em rendimento e diga: vem Jesus, vem. Vem, vem, vem buscar a tua igreja. Eu vou encerrar o culto nessa pegada. Pastor Wagner, muito obrigado. Deus abençoe sua vida e o seu ministério. Viu, meu filho, em nome de Jesus. Que o pastor Wagner traga a tua memória o que te traz esperança. O ministério que te deu foi Deus, não foi homem. Quem quando Deus dá, ninguém toma. Eu te espero domingo às 9 da manhã e às 18 horas, Santa Ceia do Senhor Jesus. Eu vou dar a bênção sacerdotal. Ó, traga a tua memória o que te traz esperança. Amém. Rejeite os pensamentos de morte e de destruição. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Eterno levante o seu rosto e te dê a paz. E você diz amém, aleluias. Escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
posso comprar.